Ok, então tínhamos visto essas orações construídas, sobretudo orações subordinadas, construídas com o infinitivo. Chamados, às vezes, depende um pouquinho dos manuais, vão ser chamadas de orações infinitivas, completivas de infinitivo, orações de infinitivo, tem vários nomes, né? O importante aqui é que nós possamos compreender o conteúdo, o que elas significam. Então, só relembrando, a oração de infinitivo, ela é uma oração subordinada, então ela depende de uma oração principal, ok? E é a oração principal, por assim dizer, o verbo principal, que vai dar as cartas do jogo, ok? Vai ser o verbo principal que vai exigir infinitivo na oração subordinada. Essa aqui é um pouquinho a primeira lógica que nós devemos entender. Aqui eu coloquei uma primeira regra para ajudar na facilitação do entendimento desses tipos de orações, né? Qual que é essa primeira regra? Bom, tem alguns verbos que na oração principal, né, quando estiverem na oração principal, vão exigir infinitivo, né, um verbo em infinitivo na subordinada. Quais são esses verbos? Aqui eu coloquei em destaque para vocês esses verbos que ordinariamente, eu diria normalmente, pedem um infinitivo na oração subordinada. Então, por exemplo, verbos que indicam vontade. Então, verbos que significam querer, desejar, almejar, ansiar, ter a intenção de, né, ter a vontade de, ter o desejo de, etc. Todos os verbos sinônimos deste tipo vão pedir no latim, até mesmo no português, né, os verbos de vontade, vão exigir no português normalmente um infinitivo. Eu digo, eu quero cantar, né, quero correr, quero falar. Então nós usamos, olha, cantar, falar, correr, são verbos no infinitivo, são verbos, digamos assim, é uma oração que depende, um verbo que depende de um verbo de vontade. Okay? Então, essa é a primeira coisa, tem verbos que vão exigir no latim que o verbo subordinado fique no infinitivo. Exemplo, verbos de vontade. Mas também verbos que indicam o pensamento, pensar. Então, verbos sinônimos de pensar, achar, julgar, crer, considerar, né? Quando eu digo eu acho que, eu julgo que, eu penso que, eu creio que, todas essas expressões, esses verbos, no latim vão exigir um verbo também no infinitivo, na subordinada. Também temos verbos que indicam fala, por exemplo, o verbo falar, dizer, exprimir, afirmar, asseverar. Então, quando no latim, por exemplo, eu digo eu afirmo que tal coisa acontecerá, né? Então, o verbo afirmar indica uma fala, indica linguagem, né? Verbos de linguagem. Então, no latim vão pedir uma oração no infinitivo. Exemplo, digo que fulano virá. Né? Então, esse digo que virá, nós no português, né, usamos a conjunção que e depois o verbo conjugado. Mas no latim não. No latim, sobretudo no uso clássico, depois veremos também no uso vulgar, no latim mais comum, digamos assim, no chamado latim estendido, existem outras formas de exprimir esses verbos de infinitivo, né, que pedem infinitivo. Mas, digamos, a regra padrão, a regra mais formal da língua latina, verbos que indicam linguagem, fala, também exigem na subordinada um verbo no infinitivo.
Depois nós temos vários verbos impessoais, ou seja, que não apresenta pessoa. Eu, tu, né? Ele, nós. Por exemplo, o verbo decet, convém. O verbo oportet, é necessário, né? É oportuno. Licet, o verbo é lícito. E muitos outros verbos impessoais, até mesmo no português nós usamos várias vezes com um verbo no infinitivo. Convém orar, convém cantar, convém correr, convém falar, né? Então, são verbos que normalmente até mesmo no português nós usamos com infinitivo. E depois também o verbo ser e algum adjetivo neutro, que também indica uma oração impessoal, né? Uma oração principal impessoal. Exemplo, dignum est, né? É digno, ou seja, é coisa digna. Bonum est, é bom. E aqui também, ele funciona como um verbo impessoal. É digno cantar, é necessário louvar a Deus. Então, até mesmo no português, exigimos infinitivo nessas frases. Agora tem o seguinte, ok, essa é a primeira regra que nós devemos lembrar, né? Então, existem alguns verbos que vão exigir, que vão demandar um infinitivo na oração subordinada. Então, verbos de vontade, verbos de pensamento, verbos de linguagem, verbos impessoais, o verbo ser, mais um adjetivo neutro, também normalmente vai pedir um verbo no infinitivo. Essa é a primeira coisa que nós devemos saber. Segunda coisa, ou segunda regra, quando nós temos, então, na oração principal, algum desses verbos de vontade, de pensamento, né, de linguagem, etc., e vai exigir um infinitivo na oração subordinada, portanto, o sujeito do infinitivo, quando houver um sujeito diferente, né, do sujeito da oração principal, o sujeito do infinitivo irá para o acusativo. Ok? Essa é a regra. Nesses tipos de oração, o sujeito do infinitivo não usa nominativo. Ok? A única exceção em que um sujeito, né, não está em nominativo, mas vai ficar em acusativo, ok? Um sujeito em acusativo é a única exceção do sujeito em latim, né? Um sujeito em acusativo. E aqui eu coloco alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, Petrus dicit te esse bonum. Nós temos o verbo dicit, que é um verbo de fala, de linguagem, o verbo dizer. Temos o sujeito do verbo dizer, quem diz é Pedro. Pedro diz o quê? Que tu és bom. Olha só, tu, que é sujeito aqui desse verbo no infinitivo, está no acusativo, te, não está tu, né? Mas te. Porque está em acusativo por causa da regra. E o verbo ser está no infinitivo. Pedro diz, podemos traduzir assim, visto que no português existe o infinitivo pessoal, Pedro diz, tu seres bom, né? Que tu és bom. Nós usamos normalmente no português a conjunção que, né? Nesses tipos de orações subordinadas substantivas, né? No latim, esse verbo aqui de linguagem exige o verbo no infinitivo e o sujeito do infinitivo fica no acusativo, não fica no nominativo, né? Aqui, por exemplo, Petrus, que é o sujeito do verbo dizer, está normalmente no nominativo. Já aqui, tu, que é o sujeito do verbo esse, do verbo ser, está em acusativo por causa dessa regra. Então,
quando nós temos um verbo de linguagem, de fala, de pensamento, etc., um verbo impessoal, o verbo subordinado fica no infinitivo e o sujeito, quando houver, né, quando for diferente do sujeito do verbo principal, ele fica no acusativo, né? Veja, Pedro, o sujeito Pedro é diferente do sujeito tu. Então, terceira pessoa, segunda pessoa, né? Então, são sujeitos diferentes, são pessoas diferentes, então o verbo, o sujeito da oração subordinada ficará no acusativo, não no nominativo. Ok? Então essa daqui é a única exceção a essa regra dos sujeitos dos nominativos. Então, Petrus dice te esse bonum. Aqui outro exemplo com um verbo impessoal, o verbo decet, é conveniente, né? É convém. Olha só, decet Anselmum domi redire. O verbo decet exige um verbo no infinitivo, redire está no infinitivo, e depois o sujeito do infinitivo vai estar em acusativo. Então, convém que Anselmo, o verbo redire significa voltar, né, retornar, convém que Anselmo volte domi para casa. Então, olha só, aqui Anselmum é diferente, né? Aqui é um verbo impessoal, não tem pessoas, né? Não tem nominativo, mas em todo caso, Anselmum seria o sujeito deste verbo aqui, redire, né? Aqui simplesmente tem um erro nessa frase. Aqui ele colocou em genitivo locativo, mas se tratando de um verbo de movimento, não é genitivo locativo, deveria ser um acusativo, porque domus vai usar, claro, um genitivo locativo no lugar, mas deveria ser domum, redire domum. Simplesmente anotem aqui este erro aqui que foi colocado nessa frase, né? Bom, depois a outra frase, outro exemplo, com um verbo de pensamento, existimo, que é o verbo pensar, julgar, considerar, né? Achar. Então, existimo, amicitiam manium esse solatium. Olha só, eu julgo, né? Eu considero o quê? Amicitiam esse manium solatium. Eu considero que a amizade, olha só, sujeito do verbo ser, está em acusativo, amicitiam. Agora, eu considero que a amizade é grande consolo, manium solatium. Então vejam que o sujeito do verbo ser, visto que está no infinitivo, e aqui nós temos um verbo de pensamento, então exige acusativo, né, por ser sujeito do verbo infinitivo. Pede um infinitivo, sujeito é diferente dos dois verbos, então fica no acusativo. Aqui o sujeito de existimo sou eu julgo, ego, e aqui o sujeito do verbo ser é amizade. A amizade é grande consolação, né? Ok, então isso daqui vai ser praticamente as regras do verbo desses tipos de orações infinitivas, ok? Então, simplesmente lembrando, alguns verbos vão exigir um verbo subordinado no infinitivo e o sujeito deste infinitivo fica em acusativo, né? Conforme formos traduzindo os textos, nós veremos essa construção que é muito frequente, né? Muito frequente. No linguajar do latim, já em épocas do final da República, mas sobretudo nos primeiros séculos da nossa era cristã, se estendeu muito o uso da conjunção quia, conjugando normalmente o verbo
que deveria estar no infinitivo. Então, orações, por exemplo, desse tipo aqui, Petrus dicit te esse bonum, vamos encontrar numa linguagem mais comum, digamos assim, num latim mais estendido, né, vamos dizer assim, mais popular, expressões como Petrus dicit e a conjunção quia, por exemplo. Petrus dicit quia tu es bonus. Aí, seguindo, digamos, a conjugação do verbo, a declinação dos substantivos, né, dos nomes, normalmente. Né? Petrus dicit quia tu, em vez de te, es, em vez de esse, né, conjugando o verbo, bonus. E o predicativo do sujeito concordando com o sujeito. Né? Mas isso daí é típico do latim comum, né, do latim mais popular, que era muito também difundido, né, nas classes falantes do latim. Né? Por exemplo, no latim medieval é muito comum, mas já no finalzinho da época republicana já encontramos textos também com esse tipo de construção. A tendência a desfazer essas orações de infinitivo, que eram clássicas, padrão, por exemplo, na época de Cícero, no latim mais formal, né, se vai popularizando expressões, né, como, por exemplo, Petrus dicit quia tu es bonus. Então, simplesmente para que saibam disso. Mas a regra padrão, com esses tipos de verbo, de vontade, de linguagem, de pensamento, verbos impessoais, o verbo ser mais um adjetivo neutro, vão pedir o verbo no infinitivo e o sujeito desse verbo no infinitivo sempre fica, então, no acusativo. Então, essa é a regra padrão para esses tipos de construções.